circunstâncias e como eu estava ansiando por uma segunda edição em que todos nós estivéssemos juntos, caracterizados. Tanto é que nós não estamos caracterizados justamente por conta disso, para evitar que a nossa equipe de louvor, que nossos adolescentes que estão ajudando aqui, saíssem para comprar roupa ou para evitar que o pessoal se deslocar de um lado para o outro. Para ficar todo mundo em casa, quietinho, igual eu espero que vocês estejam aí com a sua família, todo mundo assistindo a nossa edição. Agora eu queria fazer uma oração para a abertura da nossa programação e também por um motivo mais sério, um motivo mais específico. Ontem, o Brasil, em 24 horas, atingiu a marca de mais 1.000 pessoas que morreu por conta da pandemia, por conta do Covid. E agora eu queria que você, na sua casa, com a sua família, orasse em favor das famílias, tanto das famílias, né, que perderam seus entes queridos, e tanto para aqueles que estão sofrendo por conta da doença. Vamos orar? Senhor meu Deus, ó Pai, obrigada por mais um dia. Pai, obrigado por esta programação. Pai, obrigado porque o Senhor possibilitou que as pessoas que estão na sua casa tivessem recursos necessários para assistir a nossa programação. Pai, que a palavra que o preletor vai trazer para nós entre no nosso coração e faça efeito. Pai, agora eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor esteja trazendo conforto aos familiares que perderam seus entes queridos por conta da pandemia. Pai, eu quero pedir também que o Senhor dê forças àqueles que estão lutando por sua vida nos hospitais, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, por conta do Covid. Pai, sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, é o dono de todas as coisas. Sabemos que o Senhor tem poder para tirar quanto para deixar doenças, ó Pai. Então, por isso que te pedimos, esteja nos abençoando, meu Deus, esteja nos protegendo na nossa casa. E para aqueles, ó Pai, que não podem ficar em casa por conta de suas economias, por conta de sua família, o Senhor também esteja os protegendo, ó Pai. Fique conosco, Senhor, nos abençoe no restante da programação e até depois dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu queria que vocês pegassem suas Bíblias, quem ainda não pegou, ou acesse as suas Bíblias, lá no Salmo 133. Vamos lá? A excelência da união fraternal. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando eu recebi o convite novamente de fazer a abertura da nossa programação do Next Level, eu pensei muito no que eu ia falar. Até que eu pensei, nossa, o Salmo 133 é praticamente perfeito para essa ocasião. E aí eu me lembrei que quando eu estava até na UCP, comecei a ir para a UPA, quando eu estava recebendo os convites ainda para fazer devocionais e tudo mais, eu chegava correndo na minha avó e perguntava, vó, meu Deus, me ajuda, o que eu vou falar, que texto que eu vou aplicar. Minha avó sempre, na maioria das vezes ela falava, vai Salmo 133. Só que nós, muitas vezes, não damos a importância que esse Salmo tem para nós. Que aqui ele fala como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E aí ele traz uma série de comparações do quão bom e o quão é agradável viverem unidos os irmãos. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, esse salmo, ele traz uma aplicação profunda, uma aplicação muito mais importante. Nesse momento eu vejo muitas pessoas falando nas suas redes sociais, mandando mensagem, tô com saudade de você e tudo mais, e realmente nós estamos com saudade de todo mundo. Só que infelizmente nós tivemos que precisar de uma pandemia para mostrar a importância que é viver unidos, irmãos.
muito antes de tudo isso acontecer, muitas vezes a gente falta cultos por preguiça, a gente falta programações por preguiça. Então, por isso que eu digo, nós tivemos que precisar de uma pandemia para mostrar o quanto é bom e é agradável viver unidos, irmãos. Então, que depois de tudo isso, depois desse momento de isolamento, que tudo, se Deus quiser, voltar ao normal, vamos dar mais importância do como é bom, porque, sabe, gente, a Bíblia fala do como é bom e como é agradável. Se a Bíblia fala, quem somos nós para discordar? Quem somos nós? Então, realmente, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, que nós demos mais valor a tudo isso. E outro ponto que eu queria falar novamente, eu vou trazer uma contextualização da ideia que me trouxe na minha cabeça para trazer a palavra. É que essa semana eu estive reunido com meus amigos em uma videoconferência, uma reunião de oração, e nós estivemos comentando que antes do isolamento, nós achamos que a nossa convivência com Deus ia melhorar, 200%, mas que infelizmente foi o contrário que aconteceu. Por quê? Porque a nossa mente está muito conturbada com ansiedade, com medo, seja de pegar um vírus, seja de perder o ano letivo na escola. Então nós pensamos que ia ser melhor, mas infelizmente não aconteceu, não foi. E lá em Lucas 21:18 fala: contudo não se perderá um fio da vossa cabeça. Então, se a gente não perde um fio da nossa cabeça, sem que Deus haja um propósito, sem que tenha uma motivação ali, sem que Deus permita, você acha que uma pandemia vai vir aqui só para causar caos e sofrimento? Vamos tentar. Agora eu quero deixar um conselho para você, que você tente reparar mais nas coisas que Deus quer mostrar para nós. E uma delas nós acabamos de falar, a importância da união com os irmãos. Como eu disse, nós precisamos de uma pandemia para mostrar isso. E também diversos outros motivos, como nós podemos reparar o quão Deus é poderoso, sem Ele nós não podemos viver, né? A nossa importância também da oração. E então eu trago uma reflexão. Eu quero que vocês parem e reflitam o que Deus quer mostrar para nós neste momento de pandemia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigada por mais um dia, ó Pai. Senhor, dessa vez queremos orar, ó Pai, para que neste momento de reflexão que passamos, ó Pai, o Senhor possa colocar em nossos corações calma, para que não fiquemos, ó Pai, ansiosos, porque sabemos, ó Pai, que contudo o Senhor está conosco, o Senhor é poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis, e nós dependemos completamente de Ti, ó Pai. Mas também temos o conforto, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. E obrigada, Pai, por isso. Obrigada mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então agora eu quero deixar a palavra com o nosso grupo de louvor. E é isso. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz para vocês que estão aí do outro lado, acompanhando a gente pelo YouTube da UPA Fim Social. Vamos agora para a parte do louvor do nosso Next Level, segunda edição, e nós convidamos você para adorar a Deus com a gente. Vamos lá? Príncipe da paz.
Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez em tua casa. E eu te peço hoje, ó Pai, que abençoe todos os adolescentes que estão vendo essa live e as outras pessoas também. Te agradeço pelas nossas vidas, por o Senhor estar nos guardando nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Te peço que o Senhor aceite nosso louvor e nossa adoração e que o Senhor abençoe e abra os nossos corações a partir de agora que vamos ouvir essa palavra que o Guilherme vai estar pregando, ó Pai. Essa oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Para
passar a palavra para o pastor Guilherme Graciano, que vai trazer a palavra com um tema muito legal e que se aplica muito nos dias de hoje. Vamos orar? Senhor meu Deus, ó Pai, obrigada, Pai, por este louvor que foi muito bom. Pai, eu quero pedir para que o Senhor esteja abençoando o pastor Guilherme, que vai trazer a palavra, Pai, para que ela aplique nos nossos corações. Senhor, esteja conosco durante toda essa pregação, em nome de Jesus, amém. E está com você, Guilherme. E aí, galera, beleza? Bem, eu creio que a grande maioria de vocês me conhece, mas para quem não me conhece, né? Eu sou o Guilherme, e para quem me conhece, eu também sou o Guilherme, né? Eu sou, talvez muitos de vocês me conheçam do ABA, né? Trabalhei lá no ABA durante 9 anos, mas hoje tem 2 anos, né, que eu estou fora de Goiânia, né? Eu estou aqui em Gurupi, onde eu estou pastoreando uma igreja. E é muito bom poder estar aqui com vocês, participando desse Next Level, né? É muito massa poder estar aqui juntos para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus agora para vocês. E o tema desse Next Level nosso, né, é como Deus mantém a sua soberania em meio a uma pandemia. Ou como é que funciona esse negócio de Deus estar no controle, né? Para muitas pessoas, essa ideia de que Deus está no controle, essa frase Deus está no controle, pode ser uma frase de conforto. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está cuidando, nos ajuda com os nossos medos, nos ajuda contra muitas coisas que às vezes nos causam angústia, principalmente nos dias como os nossos, né? Onde nós vivemos um cenário muito caótico, um cenário difícil. Para muitas pessoas, a ideia de que Deus está no controle é uma ideia boa, é uma ideia que consegue me dar paz, me dar alívio, me dar tranquilidade. Mas para algumas outras pessoas, a ideia de que Deus está no controle, ao invés de ajudar, pode piorar. Pode ser que ao invés de Deus estar no controle, trazer solução para os meus problemas, pode ser que para algumas pessoas isso traga mais confusão. Porque se Deus está no controle e tem tanta coisa difícil, a conclusão lógica dela é, então eu tenho que viver com medo. Ou, como é que Deus pode estar no controle de todas as coisas e permitir toda essa dor, todo esse sofrimento, toda a angústia nos nossos dias? E é exatamente sobre isso que eu quero pensar com vocês. Porque na raiz dos nossos medos e ansiedades, quando nós entendemos que Deus está no controle, é a chave para nós conseguirmos lidar um pouco melhor com a nossa realidade. Porque no final das contas, é muito raro nós encontrarmos com um cristão que questiona o fato de Deus estar no controle. Creio que a grande maioria dos cristãos entendem isso. A grande questão é como é que Deus estar no controle afeta a minha realidade. E é exatamente sobre isso que eu quero pensar com vocês. O como entender a soberania de Deus nos faz lidar com as nossas incertezas, com os nossos medos e com os nossos temores, né? Em resumo, como é que compreender a soberania e a graça de Deus nos ajuda em dias difíceis, dias como os nossos, dias como nós estamos vivendo? E em primeiro lugar, o primeiro princípio que eu quero pensar com vocês é o que significa, à luz da Bíblia, Deus estar no controle. Para a gente pensar sobre Deus estar no controle, a gente tem que entender o que é Deus estar no controle, né? É o primeiro ponto. Então, quando nós temos uma boa ou uma melhor compreensão do que significa Deus estar no controle, nós vamos começar a perceber que nada acontece de forma aleatória ou nada acontece fora da vontade de Deus. E tem um salmo, o Salmo 135, que nos lembra disso. O Salmo 135, os versículos 5 e 6, diz o seguinte: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra. Também tem outro texto em Provérbios, no Provérbios 16, o versículo 33, nos lembra que até mesmo nas coisas que parecem acidentes, Deus está no controle. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Ou, no português um pouco mais fácil, a sorte é lançada, mas a decisão certa, ela vem de Deus, independente do que a gente acha que a gente possa controlar ou fazer. E essas informações são dadas de Deus para nós, para nos lembrar que nada, absolutamente nada,
foge do controle de Deus. Paulo nos lembra disso lá no Novo Testamento, lá em Romanos 8, no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas é exatamente isso que você está pensando. Todas as coisas. Não é apenas as coisas que são boas, que eu acho que são as ideais, mas são todas. Todas é totalidade. A própria palavra já diz o que todas quer dizer, certo? E é exatamente isso que nós temos que entender. E então que nós começamos a perceber que Deus está no controle e que todas as coisas que acontecem têm um propósito dentro daquilo que Deus promete para nós. Nada foge do controle do nosso Deus. Nada foge do propósito soberano e eterno de Deus. Deus promete que tudo, até mesmo os nossos medos, ansiedades, dias difíceis, são exatamente para Deus mostrar a sua soberania e o seu cuidado. Por mais que pareça difícil a gente entender, mas como é que dias difíceis são dias de cuidado? Você fica aí até o final que você vai entender. Mas o que você tem que entender até agora é exatamente isso, tudo, em todas as circunstâncias. Deus trabalha e conduz a realidade para que do modo perfeito, de modo bom, do modo que Ele sabe que é melhor para nós. Então essas passagens bíblicas que eu acabei de ler com vocês e uma infinidade de outras passagens que a gente poderia citar aqui, nos lembra que quando nós estamos enfrentando dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento, nós temos que lembrar que Deus está operando e agindo em todas essas coisas. Ele está tendo o controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. Muitas vezes, usando o nosso medo, usando a nossa ansiedade, usando a circunstância, para que assim Ele trabalhe na realidade, para que assim a sua vontade seja manifesta. Então, quando nós entendemos que Deus está no controle, mesmo em dias difíceis, nós conseguimos, ou começamos a desenvolver uma calma, uma tranquilidade, porque Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele nos ama, Ele cuida de nós. E quando nós entendemos toda essa realidade, entendemos que Ele é soberano, mesmo em nossos dias difíceis, quando nós entendemos que Ele nos ama, mesmo quando nós achamos que não, nós conseguimos enfrentar os nossos dias difíceis com um pouco mais de facilidade. Mas a segunda coisa que eu quero pensar com vocês é, agora que eu entendi que Deus é soberano, tá, mas e a realidade dura que nós temos nos nossos dias? Nós temos que lembrar, em segundo lugar, que as nossas calamidades são consequências do nosso pecado e não da falta de soberania de Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos esquecemos desse pequeno, mas importante detalhe, nós corremos o risco de colocar a culpa da nossa realidade ou em Deus ou em outras pessoas. Em resumo, nós temos a tendência de terceirizar a nossa culpa, ou nós temos a tendência de terceirizar os problemas da nossa realidade. Quer ver onde que isso fica bem claro para você perceber? Basta você observar a primeira passagem da Bíblia, onde o pecado está no mundo, lá em Gênesis 3. Quando Deus ele questiona a rebeldia do homem, o homem não fala assim, é verdade, Deus, eu pequei, eu falhei, eu fiz o que o Senhor não mandou e agora eu sou rebelde. Não. Se você ler lá em Gênesis 3, você vai ver que tanto Adão quanto Eva, eles são culpados. Mas eles não assumem a culpa deles. Eles falam que a culpa não era deles. Eles falam que a culpa era sempre do outro, certo? Adão tenta culpar Eva, Eva tenta culpar a serpente que foi criada. E observa, tanto que isso pode parecer simples, mas é profundo. É como se eles dissessem assim, tá vendo, Deus? Se o Senhor não tivesse feito essa Eva, eu nunca teria pecado. Ou então, Eva diz, tá vendo, Deus? Se o Senhor não tivesse feito essa tal dessa serpente, eu nunca teria pecado. Em resumo, o que eles estão falando é que a humanidade não é responsável pelos seus atos. O que eles estão falando é que eu não sou responsável pelo que eu fiz de errado. É uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas eu fui simplesmente vítima, então eu tive que agir dessa forma. Então eu não sou o real responsável pelo que está acontecendo. Mas interessante que Deus ele não permite que esse tipo de pensamento ele vá muito longe. E mostra para o homem e para a mulher naquele momento que tudo naquele momento, naquela realidade era culpa deles.
E não culpa de outras coisas como eles queriam colocar. E é naquele momento que a terra é amaldiçoada. Se você ler Gênesis 3, versículo 17 e 18, você passa a ver que todo o sofrimento na terra, ela vem exatamente por conta da rebeldia humana. As pestilências, as tragédias, tudo vem por conta do pecado humano. A partir daquele dia, o homem passa a sofrer na sua própria pele, na sua própria realidade, na sua própria carne, as consequências do seu pecado. Eles conhecem cara a cara o peso do pecado. Como o texto diz, eles se tornam conhecedores do bem e do mal. Eles entendem o que é o sofrimento. E é interessante que não apenas a humanidade afunda em dor e desespero, mas como Paulo nos lembra lá em Romanos 8, no versículo 22, toda a criação geme, toda a criação anseia pelo dia que essas mazelas não serão mais parte da nossa realidade. E Jesus nos lembra disso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele diz que no fim dos tempos as coisas só piorariam. As coisas só entrariam em mais corrupção, em mais tragédia, em mais caos. No fim das contas, quando nós vemos um cenário caótico, um cenário de destruição, de dor, de rebelião, de sofrimento, é consequência exatamente da atitude humana, que tentou assumir o lugar de Deus e, ao tentar ser o Deus da sua realidade, tem que assumir com as justas consequências dos seus atos pecaminosos. Ao tentar assumir o trono do governo de Deus, nós somos então pecadores. E por conta disso, temos que lidar com a nossa condição caída, que não traz apenas a separação de nós e de Deus e a necessidade de Cristo para trazer redenção, mas que também afunda a criação em dor e sofrimento. O que nós vemos aí fora, toda a dor, todo o sofrimento humano, não é culpa de Deus não ser soberano, Ele é soberano. A Bíblia afirma isso e tem vários textos para nos dizer, e o fato de Ele estar no controle de todas as coisas não quer dizer que não haverá nenhum tipo de dor e sofrimento na nossa realidade. Por quê? Porque as dores e sofrimentos que nós temos na nossa realidade é consequência dos nossos atos pecaminosos. Às vezes nós queremos jogar essa culpa em Deus, como Adão e Eva fez. Quando a gente tenta jogar a culpa em Deus, você não está sendo inovador. Você só está repetindo o mesmo comportamento de Adão e Eva. Mas o que muitas vezes nós esquecemos é que a situação caótica que nós vemos no nosso mundo é consequência dos nossos pecados, é consequência da nossa rebeldia, é consequência da nossa condição caída. Então, o fato de Deus ser soberano não é incompatível com a realidade de calamidades, não é incompatível com o sofrimento do nosso mundo. Exatamente porque numa realidade como a nossa, marcada pela rebeldia, pelo desprezo de Deus, situações caóticas nada mais são do que expressões da nossa perversão. Quando nós vemos situações tristes e duras como as nossas, não se engane, não é nada além do que ajusta a condição do ser humano depois do pecado, que é uma condição de sofrimento, que é uma condição de dor. O mundo sofrer com calamidades não significa que Deus perdeu o controle, mas significa que eu e você somos pecadores. É exatamente isso que nós temos que lembrar. Mas o mais interessante é que mesmo nós sendo pecadores, nós podemos ter a certeza de dias melhores. E é exatamente aqui que Deus prova que Ele é soberano. No primeiro ponto a gente viu que Ele é soberano independente das circunstâncias. Nós entendemos que as nossas dores, elas são consequências dos nossos pecados. Mas o último lugar reforça e aplica a soberania de Deus em situações caóticas. Por quê? Porque se alguém acreditava na soberania absoluta de Deus, esse alguém era Jesus. Os evangelhos nos revelam que, apesar de Jesus saber o propósito de Deus com a descendência, e que o resultado dele se encarnar, o resultado dele se fazer homem e vir até nós seria a sua morte, ele mesmo assim o faz. Com os seus temores, com a sua ansiedade, ele vem como homem, se encarna e se entrega no nosso lugar numa cruz. Por amor a nós, nós temos a certeza de alívio das nossas dores e temores e do nosso pecado. Quem nos conta isso é Mateus, lá no capítulo 26, a partir do versículo 36, diz assim:
foi Jesus a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E no relato de Lucas, lá no capítulo 22, que é paralelo a essa situação de Mateus que nós acabamos de ler, ele diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. É interessante que nessas 2 passagens nós vemos Jesus sofrer com uma ansiedade profunda, o que nos mostra que não necessariamente a situação era pecaminosa. Ele sofria porque ele sabia o que estava à frente. Ele sabia a dor que o aguardava. O peso dos pecados que seriam levados na cruz era um peso imenso. E estariam sobre Jesus. Ele sabe que aquilo ali não seria fácil. Ele sabe que aquela missão era a missão mais difícil do mundo. E por conta disso, ele sofre. Ele vê tudo isso e sente o peso de toda essa realidade nos seus ombros. E no meio da sua ansiedade, ali no Getsêmani, Jesus ora ao Pai para que ele pudesse então suportar tudo aquilo que estava por vir. Em meio ao caos que eles estavam vivendo, mediante a morte certa que Jesus enfrentaria, ele perseverou e morreu, para que nós pudéssemos ter a certeza de termos os nossos pecados perdoados. E Jesus se mostra para nós, meus irmãos, como um exemplo. O seu sofrimento, a sua morte, removem qualquer culpa que nós podemos ter. Qualquer tipo de sentimento de que nós somos, então, condenáveis eternamente, ele é removido na cruz, porque nós continuamos sendo pecadores, é verdade. Mas em Cristo nós temos a certeza de vida eterna, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu justamente pelos nossos medos, pelas nossas ansiedades, pelos nossos temores. Ele morreu por esse nosso sentimento de achar que Deus não está no controle ou que Deus está no controle e por isso eu sofro. Ele removeu toda essa possibilidade de culpa. E nós só podemos descansar nessas verdades porque nós cremos que Deus é soberano. É exatamente aqui que faz a diferença. Porque a soberania de Deus ela não serve exatamente para nós vivermos com medo e ansiedade, mas serve para o fato de que se o Senhor domina sobre tudo, sobre os céus, sobre a terra e até sobre a morte, já que Cristo ressuscita, Ele também é suficiente para nos livrar dos nossos males. Ele também é suficiente para nos dar vida e vida eterna, mesmo em dias difíceis como os que nós estamos passando. Exatamente porque nós confiamos na soberania e na graça de Deus, eu posso entender que todas as situações estão no seu controle, que nós vivemos sim dias de angústias e dias de mazelas, mas não por conta de um Deus que perdeu o controle da realidade, mas porque nós somos pecadores, mas porque Deus é soberano. Eu posso ter a certeza que Jesus morreu no meu lugar para me dar vida e vida eterna. E Deus, então, ele mantém a sua soberania exatamente nesse ponto, porque mesmo em meio a uma situação de caos, tragédia, Ele nos lembra que Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Ele se importa com a nossa dor. Ele tem misericórdia de nós, mesmo que nós ainda continuemos sendo pessoas falhas. Sempre se lembre exatamente dessa verdade. O caos em nosso mundo é consequência do nosso pecado. Mas o fato de Deus perdoar os nossos pecados, apesar de tudo isso, é soberania. Porque Ele olha para a nossa condição e nos ama e nos salva, apesar de mim, apesar de quem eu sou. Sempre se lembre, nós temos um Cristo que morreu no nosso lugar. O Cristo que Hebreus chama lá no capítulo 4, de um sumo sacerdote, de alguém que pode entrar no meu lugar diante de Deus e assim pagar por todo pecado, por toda falha. E é nisso que Deus mostra a sua soberania. E é exatamente quando nós entendemos essa graça soberana de Deus nesses dias difíceis que nós podemos ter a certeza. Deus cuida de nós. Os nossos dias são difíceis? É claro que são. Todos nós estamos sofrendo com os dias maus que nós estamos passando. Mas isso não diz que Deus perdeu o controle, muito pelo contrário. Não se engane. O que a gente vê aí fora nada mais é do que consequência dos nossos pecados.
mas é porque eu e você temos uma promessa de vida eterna. Uma promessa de que Deus está cuidando de nós agora, dando para nós alívio, conforto, providência, mesmo que os dias sejam maus, tanto na situação da saúde, na situação da política, na situação da economia, enfim. O nosso país ele vive dias bem difíceis em várias áreas, mas nós podemos ter a certeza de que Deus ele não perdeu o controle da realidade e de nada, porque como nós lemos muito bem lá no começo, Deus ele não perde o controle da situação. Na verdade, ele pode pegar esses dias difíceis para nos ensinar, para nos mostrar o quanto ele é soberano e o quanto nós precisamos confiar nele. E não nas coisas, não em pessoas, não em política, economia, nada disso. Mas quando nós precisamos confiar nele, porque ele é quem é soberano. Ele é quem detém o governo e o domínio sobre tudo e sobre todos. É difícil? Com certeza. Nosso coração pecador ele vai continuar querendo confiar em si mesmo. Ele vai querer continuar terceirizando a culpa como Adão e Eva fez. Você é igual eu, não se engane. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Mas que nós possamos lembrar da soberania e da misericórdia de Deus, que cuida de nós e nos auxilia em todo o tempo. Vamos então orar para a gente finalizar esse nosso momento? Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é soberano, porque o Senhor cuida de nós e nos faz ter a certeza de que todas as coisas estão no seu domínio, todas as coisas cooperam, Deus, para a sua graça e para a tua misericórdia, para a tua glória. Obrigado, Pai, por essa verdade e que nós possamos sempre ser pessoas que reconhecem o seu estado pecaminoso, pessoas que reconhecem que tudo o que nós vivemos aí fora é consequência da nossa sociedade, de um mundo, de eu ser pecador. E que nós possamos sempre reconhecer a nossa condição e reconhecer que nós precisamos de graça, precisamos de misericórdia. E exatamente porque o Senhor é soberano, eu posso ter a certeza que graça e misericórdia estão disponíveis para nós todos os dias. Obrigado, porque o Senhor é quem controla o mundo, o Senhor é quem governa sobre a realidade. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, porque o Senhor é Deus e um dia nos salvou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Galera, valeu demais. Foi muito bom poder participar com vocês. E que Deus esteja abençoando vocês, cuidando. E precisando, a gente está aí, viu? Valeu! Então é isso, pessoal. Nossa programação está no fim. Obrigada a cada um que esteve nos assistindo. Eu quero pedir agora, eu nunca achei que eu ia dizer isso na vida, mas curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, também vão estar na descrição aqui do vídeo. E é isso, valeu, tchau, obrigada a cada um e falou!